Peço que você preste atenção um minuto. Vamos aproveitar esse momento onde nós tiramos para vir com as esposas e com os esposos para uma reflexão, prometo ser breve, até porque o intuito é mais o confraternizar, mas sem também deixar de realçar a importância da nossa família, do relacionamento conjugal. E logo após nós vamos fazer o sorteio aí, então você fica no espírito, como diz os crentes. Eu vou fazer uma leitura, preste atenção. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 15, é uma linguagem contemporânea, diz assim: no entanto, amigos, sinto-me frustrado pela maneira nada espiritual com que vocês lidam uns com os outros e com Deus. Vocês estão agindo como bebês em relação a Cristo. Parece que só sabem mamar. Pois bem, vou lamentá-los, visto que não sabem se alimentar sozinhos. Quando vocês se apegam a algo apenas por se sentirem bem ou para dar a impressão de que são importantes, não são muito diferentes de um bebê de colo, que só fica contente quando tudo lhe agrada. Quando um de vocês diz: estou do lado de Paulo, e outro: eu prefiro Apolo, não está sendo infantil? Quem vocês pensam que é Paulo? Ou Apolo? Como somos servos, nós dois, os que serviram enquanto aprendiam a confiar a vida ao Senhor. Cada um de nós cumpriu a tarefa de servo. Eu plantei a semente, Apolo regou as plantas, mas Deus fez vocês crescerem. Não é quem planta, nem quem rega que está no centro do processo. É Deus. Ele faz as coisas acontecerem. Plantar e regar são trabalhos menores. O que torna essas atividades dignas é o Deus a quem servimos. Vocês são a lavoura de Deus e nós trabalhamos nela. Usando outro exemplo, vocês são a casa de Deus. Usando o dom que Deus me deu de arquiteto, desenhei a planta. Apolo ergueu as paredes. Que cada carpinteiro que venha trabalhar tenha o cuidado de construir sobre o fundamento. Lembre-se de que há apenas um fundamento já estabelecido: Jesus Cristo. Sejamos exigentes ao escolher o material que irão utilizar na obra. Em algum momento haverá uma inspeção. Se tiverem usado material barato, de segunda linha, vocês serão descobertos. A inspeção será rigorosa. Tudo precisa estar de acordo. Se o trabalho de vocês passar na inspeção, ótimo. Se não, a parte de vocês na construção será derrubada. Mas vocês não serão destruídos. Vão sobreviver, mas com dificuldade. Paulo fala, todos sabem, a igreja de Corinto, uma igreja que estava no processo de instrução, de amadurecimento cristão, e ele vai falar sobre a importância do que, como e para quem fazemos, o mérito, o êxito, quem é que faz de fato com que as coisas aconteçam nas nossas vidas, na igreja do Deus vivo. Eu quero compartilhar esse texto fazendo um paralelo para a vida conjugal, talvez por ultimamente ter falado muito de construção, reformando a minha casa, a construção da agência de missões, e quando ele fala sobre o cuidado com que nós devemos fazer, com que cada carpinteiro vai trabalhar, com o material que a gente deve usar, e não pode ser um material de segunda, terceira linha, precisa ser um material de primeira, precisa ser algo feito com excelência, porque justamente quando você faz as coisas bem feitas, elas não precisam num prazo tão curto ser refeitas. A vida conjugal, eu quero comparar a um edifício e aos cuidados que nós temos que ter na construção desse edifício. Aí eu coloquei aqui: que casa estamos pretendendo construir? É uma pergunta. Outra pergunta: qual reforma pretendemos fazer e como a estamos fazendo? Trazendo para a nossa vida, marido, esposa, esposa e esposo,
eu comecei a pensar no trabalho que deu e que tem dado lá em casa, né, Lorivaldo? Na reforma, a obra, você começa uma obra e parece que é tão simples e parece que vai ser tão rápido, mas ao longo do processo da reforma ou da construção vão aparecendo coisas que você não conta e tem que lidar com elas. Aí eu lembrei quando eu e a Cida nós fomos comprar nosso primeiro imóvel. E quando você vai edificar algo, primeiro vem a compra do terreno, o local onde você vai estabelecer ali o seu ninho de amor. Escolhe-se um terreno para construir e a gente sonha. Quando não temos dinheiro, quando a carta de crédito está para ser aprovada, ainda você passa de frente do terreno e diz assim: não, nossa casa vai ser ali, nós vamos ainda morar naquele prédio, nós vamos fazer tal obra. Quando nós compramos o nosso primeiro apartamento, nós passávamos o vendedor faz aquele apartamento decorado, e a gente então foi para ver preço, era caro, não tínhamos condição, mas acabamos assinando lá o papel, correndo atrás, e Deus vai dando graça. Mas a gente vai entrando no apartamento decorado, você começa a viajar. Você está dentro do apartamento, você começa a dizer assim: puxa, ali eu vou fazer o quarto do nosso filho, da nossa filha. Ali vai ser o meu sonho, vamos comprar aquela geladeira. Antes mesmo de estar construído, você já começa a ver o edifício, a construção na sua mente, é o sonho. O namoro, a escolha, mexe com o coração, com o sentimento, é a visão, e é através da visão que a gente é atraído. Um dia você olhou para a tua esposa e vice-versa, e quem sabe trocar os primeiros olhares, ou um bilhete, ou um telefonema, ou alguns até dizem que foi uma obra do acaso, outros não, eu já nasci para você e por aí afora, mas houve um interesse de olhar e dizer assim: poxa, eu acho que eu achei a minha verdade. Você começa a planejar, mas você olha para a pessoa, você não conhece essa pessoa de fato, você não sabe quem é, como é, mas você já começa a planejar ou almejar, no mínimo, namorar com aquela pessoa. Aí depois que compra o terreno, faz uma planta de construção, e aí vem os detalhes particulares, os sonhos, os caprichos, os cuidados. Ainda solteiros ou noivos, nós começamos a sonhar com a família que nós queremos ter. Quando solteiro pensa assim: não, eu vou casar e vai ser com essa que eu estou noiva, vai ser uma maravilha, eu vou chegar todos os dias, vou beijá-la, vou fazer diferente do que eu vejo por aí. Não, meu casamento vai dar certo, o meu casamento vai ser espetacular. E a gente começa a sonhar essas coisas. Nós começamos a olhar mesmo para uma situação que ela não é hoje, mas no nosso coração ela já vai brotando. E aí a gente começa a imaginar como que a gente vai amar aquela pessoa. Olha, eu vou casar com ele, quando ele chegar, eu vou ter o cuidado de ter a jantinha pronta, meu amor, dá um beijinho. Não pode ser beijo no rosto, vai ser beijo na boca mesmo. Vou dar aquele abraço gostoso e o retorno está subindo. Vou fazer tudo quanto que o nosso casamento dure até que a morte nos separe. Esses planejamentos vão brotando nos nossos corações. Nós começamos a imaginar como viveremos antes mesmo de casar. Como é que vai ser o nosso relacionamento? Aí a gente planeja assim: eu vou ter o hábito de levar uma flor para ela por mês, outra não, eu vou, quando eu casar, não, para minha esposa, eu vou tratá-la como uma dama, ela não vai abrir a porta do carro, eu vou estar sempre elogiando ela. Isso antes de casar a gente entra por aí, vai planejando, sonhando. Mas aí no processo de construção, depois da compra do terreno, depois da planta feita pelo engenheiro, aí a gente precisa de uma empresa que faz a sondagem da terra para tratar do alicerce. E aos poucos, nessa sondagem, nós vamos conhecendo as pessoas. E é na sondagem que a gente vê as qualidades e vê também os defeitos. E vê que não vai dar para ser assim uma princesa com a coroa que nós imaginávamos, ou um príncipe que vai chegar numa carruagem com os cavalos poderosos, e aí talvez ali um pangaré, um jumentinho. A gente começa a ver a realidade. A gente sonha uma família, nós almejamos um relacionamento, mas na sondagem da terra, e a sondagem da terra ela é mais eficaz quando a gente começa de fato a conviver mais, porque ninguém
pode dizer que confia em alguém, ou que diga assim, eu sou seu amigo. Eu acho essa palavra amigo muito pesada e forte. O cara tem que conhecer bem, por exemplo, eu sou seu amigo. É intimidade, é saber que você é um cara chato às vezes, mas ainda assim quer ser o seu amigo. É saber que você tem dificuldades, mas ainda assim quer ser o seu amigo. Amigo é aquele que você está com ele, independente do que for. E quando a gente escolhe casar, quando a gente troca alianças aqui, coloca, essa sondagem, ela acontece quando você vai descobrir, poxa vida, no primeiro dia de manhã já não acordou tão bonita como eu imaginava. É porque nos filmes de princesa, de Cinderela, não aparece essa parte. Aí começa a ver que um é bagunceiro, que o outro já não é tão organizado também. E aí você começa de fato a conhecer não a pessoa que você idealizou, mas a pessoa real que ela é. E nós cometemos e somos mestres em repetir o erro e idealizar pessoas, sejam líderes ou esposo ou esposa. A gente idealiza a pessoa perfeita, mas ninguém é perfeito. Há coisas que um faz que o outro não gosta e vice-versa. E essa sondagem vai mostrar isso. É na sondagem que diz, olha, aqui tem argila, ou então aqui tem que ser estaca de tantos metros, ou vai ter que cavar lá e fazer tanto por isso, por aquilo, por causa da terra. Aí começa então a cavar ou bater estaca, depende da construção. E preenche-se então com colunas de vigas de ferro mais concreto, que nós chamamos de baldrame ou alicerce. Os alicerces precisam ser bem feitos para que não vejamos ruir todo o edifício. O alicerce não pode ser algo feito com a areia da praia, nem com ferro de 1 milímetro. O alicerce precisa ser feito com areia de primeira, com ferro de primeira e com cimento na medida certa, com a pedra na medida certa, é concreto, para se edificar algo sobre ele. Um relacionamento conjugal, uma família, não pode estar embasado numa paixão, porque a paixão ela é traiçoeira. Não pode estar embasado numa negociata, porque os bens se vão. Não pode estar embasadas ou apoiadas em algo que eu tive como um capricho, mas que de fato eu não tive o cuidado de conhecer a pessoa. E aí depois eu vou ter uma vida infeliz. E se é crente então, aí fica infeliz porque não pode separar, e aí vai vivendo esse martírio até que a morte separe. O alicerce precisa ser feito, e o alicerce é com temor a Deus, com respeito a Deus e a sua palavra, aos seus princípios. É complicado, eu não vim de um berço cristão. Nós nos conhecemos, éramos do mundo, e nos convertemos depois já de casado. Vamos fazer agora em março 21 anos de casados, e casamos novos, mas nós não vimos de um berço cristão. Então você começa a conhecer tudo que não deveria e não respeitar a Deus, mas nós conhecemos a Deus, amém? Os pastores, pastoras conhecemos a Deus. Honrar a Deus e a aliança que Ele fez conosco, e honrar o nosso cônjuge. Alguns separam hoje, tem sido um número crescente de casais conhecedores da palavra e pastores que estão separando, deixando suas esposas, seus esposos, seus lares, pensando que encontrarão guarida com Deus quando estão indo contra a palavra de Deus. O alicerce que mantém a casa firme é aquela que o casamento está embasado, não na casa boa que você mora, não no carro que você deu de presente, não numa condição financeira ou num status social, mas na palavra de Deus, que é que nos mantém firmes diante dele, e firmes diante dele nos leva a honrar e cuidar da nossa casa. É esse alicerce. Aí vem as sapatas que são feitas para suportar o peso, para concretá-las. Um casamento não é construído somente à base de beijos, sexo e momentos bons. É preciso ter cumplicidade, concordância. É preciso ter paciência. É preciso olhar para nós mesmos quando os defeitos do cônjuge saltam aos nossos olhos, para que enxerguemos os nossos, e então nós vamos conseguir ter uma vida conjugal equilibrada. É importante ter a disposição de perdoar, de suportar, a ponto de permanecer. Dizem secularmente, outro dia eu lia sobre isso na internet,
que a fase dos 40 é a idade do lobo, né? E eu fico com esse trem na cabeça. Por que eles falam tanto da idade do lobo? Porque diz aí que é a idade que o homem aos 40 anos começa a pensar assim: será que vale a pena eu ter essa família? Tantas coisas que eu fiz por ela e não sou reconhecido. E o cara começa a querer arrumar uma menininha porque ele se acha que agora ele perdeu tempo. Mas nessa noite, no jantar de pastores, eu sei que só eu que não avancei essa idade ainda, o resto todo mundo já tem mais dos 40, 50. Já passou do lobo, né? Para os que já estão na idade do chacal, já estão na idade do chacal. Mas essa noite seja também uma noite, esse jantar, esse momento de confraternização, que nós possamos dizer para nós mesmos, primeiro por amor a Deus, por respeito a Deus: Senhor, eu vou honrar a aliança que o Senhor fez comigo, e vou honrar a aliança com a minha esposa, com o meu esposo, até que a morte nos separe. Amém, irmãos? Eu sei que há pastores que já estão casados há muito tempo, outros há menos tempo, mas que nós todos peçamos ao Senhor que Ele nos dê essa graça de continuar de pé até o último suspiro de vida, debaixo de uma fidelidade, de um amor, do suportar, do permanecer. Depois que eles enchem as sapatas lá e o piso, aí vão fazer o esqueleto, que é erguido sempre com ferro e concreto, amarrando as colunas e vigas entre si. A casa precisa ser bem estruturada. A beleza sem segurança é vã. Quantos prédios ruíram porque tiveram uma estrutura que não foi bem feita, que não estavam bem amarradas? Prédios desmoronaram. No nosso próprio país houve ano passado exemplo disso. Mas no casamento, o nosso casamento precisa ter as colunas muito bem amarradas nas vigas, uma nas outras. Nós precisamos ter valores inegociáveis. É certo que o tempo vem, a ruga aparece, uma gordurinha aqui, um pneuzinho acolá. Tem o recurso da plástica, né, que ajuda. Mas, meus irmãos, as colunas e as vigas que dão a solidez a essa casa, elas precisam estar muito bem claras na nossa mente e no nosso coração. Palavra de Deus, temor a Deus, família, cuidado. Que nessa noite o Senhor, o Espírito Santo, toque na minha vida, na sua vida, para que nós possamos sair daqui hoje. Quem sabe alguns saiam daqui hoje e ainda vão levar as suas amadas para os sorvetes 24 horas na madrugada dentro. Quem sabe você programou em voltar para a sua casa, mas você não vai voltar. Você vai passar em outros lugares antes aí. Que nós possamos pedir a Deus. Fica na sua, mas está nas nuvens, na internet, é seguro. Que a gente possa olhar para nós, irmãos, e que o nosso casamento não seja espelhado em fracasso, mas que nós saibamos que nós servimos um Deus que pode nos dar êxito, sucesso no nosso relacionamento. Mas eu preciso fazer a minha parte, amarra bem isso, porque uma casa que as vigas estão abaladas, as colunas estão abaladas, a defesa civil vai lá e condena. E a palavra de Deus muitas vezes nos confronta, condenando as nossas atitudes em manter a nossa casa, ou como mantemos o nosso relacionamento. Os blocos então começam a ser assentados, os esqueletos estão travados, os blocos assentados, fechando as paredes, dividindo os cômodos, ou são quebrados em caso de reforma, sabemos o que é escondido. Os blocos preenchem os espaços e protegem do frio, dos perigos, além de estabelecer os limites da casa. Cada um dos cônjuges é responsável pela segurança e harmonia do seu lar. Quebrando uma das nossas paredes lá, um construtor, arquiteto, falou: vamos quebrar essa parede, abrir uma janela grandona aqui. Ok, combinamos, acordamos. Aí nos ligaram lá, o construtor quebrando, falou: vem cá, tinha uma viga bem numa parede que eu nunca imaginei ter uma viga. E aí o construtor disse assim: olha, não dá para abrir a janela, porque em viga você não pode mexer. Em coluna não se mexe, é a estrutura da casa.
Tem coisas que a gente tem que estar muito bem claro. Isso não pode dar margem para o diabo, porque é a estrutura da sua e da minha casa. Tem situações que nós não podemos permitir que o diabo nem sequer flerte, porque vai abalar a nossa casa. A nossa casa. Os blocos dão segurança, divide os cômodos, produz calor, conforto. E aí vem a hora do rebocar, irmãos. Na hora de rebocar as paredes, estou terminando. Para iniciar o acabamento, então, o reboco, se a parede está desalinhada, a massa é grossa. Dizem os pedreiros que então está fora do prumo. A nossa casa, a nossa vida, precisa de hora e outras, hora e mexe, vira e mexe, colocar um prumo na nossa vida, reavaliar as nossas atitudes. Tem coisas que eu fazia que eu não faço mais, tem coisas que eu falava que eu não falo mais, há situações que eu permitia que eu não permito mais. Coloca o prumo na sua casa, porque é hora de reboco. Quando você reboca a parede, e aí essas coisas elas aparecem no reboco, percebe-se o desalinhamento das mesmas, e antes de ficar bonito precisa estar alinhado. Senão depois, quando você pintar com uma tinta que for uma tinta semi-brilho, por exemplo, vai mostrar toda a ondulação na tua parede. Não adianta dizer que tem a casa se as paredes estão fora do prumo. A casa precisa ter paredes nos prumos. E qual é o prumo que Deus quer que nós usemos? Cuide da tua esposa como Cristo cuidou e se ofereceu pela igreja. Cuide do teu esposo com amor, com dedicação, para que amanhã você não chore. Não seja chata de galocha. Não seja chato com a tua esposa. Permita que os refrigérios na sua vida sejam refrigérios na vida dela. Permita que as alegrias que você tem sejam por ela também compartilhadas. E essas coisas elas são perceptíveis e a gente sabe quem é quem e como está a casa, porque o texto sagrado diz que a boca fala o que o coração está cheio. Casa que a parede está alinhada, meu irmão, a fala é uma. Casa que a parede está fora do prumo, a fala é uma tragédia. É o marido que fala mal da esposa, a esposa que fala mal do marido, é o desconcerto. Mas o Senhor sempre nos dá a oportunidade de dar um reboco santo para consertar essa parede. Que coisa boa! Você não vai precisar derrubar a parede. Receba o reboco de Deus e permita que Ele alinhe a sua parede nessa noite. Depois do reboco finalizando, vem passar a massa corrida, para depois receber a tinta. A massa corrida promove o alinhamento final, a base para a pintura da casa. E o sangue de Jesus, irmãos, depois de nós formados, prontos, é quem tem o poder de dar o acabamento final na minha e na sua vida, nos tornar dignos diante de Deus. Casa pronta geralmente é confortável, é agradável, segura, bonita, duradoura. Nós estamos numa reforma desde outubro, e cada hora que tiver uma coisa, não quebra lá, instala aqui, já pensa na segurança. Então vamos ver o ar, ver isso, aquilo, outro, e a casa vai tomando forma. Vai tomando forma. Mas não adianta o palácio que for, materialmente falando, se a minha vida conjugal não estiver em paz. Uma menina trabalhava lá em casa, assim, ela tem o hábito de comer fruta e junta as sementes, caroços, e ela fica plantando uns vasinhos, um monte de vasinho, que ela quer impressionar, comparar a chácara. Eu estou firme aí resistindo. E todo vasinho que ela planta, tem uma jabuticabeira em casa. Quando eu comprei para ela, eu pensei, isso não vai dar certo, depois do tempo morre e joga fora, mas ela dá fruto todo ano. As orquídeas que ela fez no muro, assim, o rapaz fez para nós,
está sempre florida. Eu falei, mas não, fica sempre. Ele vai acrescentando mais. E aí a menina que trabalhava na simplicidade dela falou assim: nossa casa de vocês tem muito amor. Eu perguntei, por que você está falando isso? Porque tudo floresce aqui, não tem uma planta que morre, tudo verdeja, tudo está verdejante, irmãos. Que a nossa casa seja uma casa sem ira, ou se tiver ira, mas não peca. Seja uma casa que tem mais cheiro de mel do que cheiro de umbu. O meu umbu, ele é azedo que dói, dá uma desinteria danada. Não dá, João? Nós que digamos, né? Meus irmãos, que nós possamos nessa noite que nós marcamos aqui para jantar com as nossas esposas, com os nossos esposos, para nos reunirmos. Eu sei que alguns vieram de longe, eu louvo a Deus por isso. Tem o pessoal de Salto de Bebedouro, de São Carlos, Tapiraí, Nelson aí. Eu fiquei feliz de ver a pastora Neide, né? Que geralmente o Oswaldo vem, mas veio com a Neide. Hoje o Oswaldo falou, lógico, né? Eu vi, mano, né? Lá de Santa Catarina, que Deus te abençoe. O povo de Arujá, da grande São Paulo, do interior de modo geral, de São Paulo, aí, Zona Sul, né? Do Ceará, é mesmo, lá, veio do Ceará, lá a pastora Ana conosco, também confraternizando, enfim, nesse jantar, que nós possamos usar hoje essa oportunidade para pedir ao Senhor, Deus, eu quero que a minha casa seja uma casa não só bonita, mas eu quero que a minha casa tenha colunas firmes, vigas firmes, que não se abalem, que não ruam, que não venham ao chão. E Deus tem poder de fazer isso. Você acredita nisso? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Amém, Deus? Querido Pai, nós te glorificamos, Deus, pela oportunidade. Pedimos a Ti, Senhor, nessa noite, consolida os casamentos, Pai. Fortalece, Pai, o relacionamento amoroso entre os pastores, pastoras, esposos e esposas, Pai, que aqui estão. Meu Deus, abençoa a vida sentimental. Repreende, meu Pai, toda tentativa do diabo contra o Teu povo, contra, Senhor, esses casais, Pai. Senhor, nós oramos e profetizamos que a nossa casa, Pai, Senhor, será casa forte, casa bonita, casa confortável, Senhor. Que a nossa família, nosso relacionamento será, meu Deus amado, fortalecido no nome de Jesus. Meu Deus, que Tu possa despertar, e não só despertar, mas apimentar os relacionamentos, Pai. Que nós possamos sonhar como no início. Meu Deus, quando namorávamos, Senhor, quando sonhávamos como faríamos ou seríamos quando casássemos. Vem nessa hora, Pai, trazer ao nosso coração essa lembrança, à nossa mente. Em nome de Jesus, nós queremos, Pai, viver, Senhor, essa família de modo pleno. No nome de Jesus. Vocês podem sentar no instante, as palmas aplaudem. Fica aqui em cima aí. As palmas aplaudem o meu coração. Agora, só uma coisa. Não atrapalha Deus, não faz a sua parte. E deixa que Deus fará dele. E nós seremos famílias fortes em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, irmãos?